Fala galerinha, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores e amoras. Outro vídeo polêmico, oh, meu Deus do céu. Onde é que esse mundo vai parar? Onde é que eu vou parar? Gente, preconceito reverso existe? O que é, né? Vou falar de que exatamente, né? Bom, vamos pra intro, aí eu explico melhor, que após a intro eu vou ter o seu like pra me dar essa força. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vocês sabem, né? Eu espero que sim. Cadê o like? Ah, tá aí o like. Pessoal, seguinte, vamos lá. Eu vou tentar fazer o vídeo o mais rápido possível. Se vocês perceberem, meu vídeo estão ficando de menor duração. Só tá longo os que realmente não tem como não ficar longo. Vamos lá, pessoal. Primeiro, tá tendo uma... ah, como é que eu posso falar de forma bem direta? Uma ideia de cota para quem não é hétero. Pronto, já para avisar. Que eu quero evitar palavras que podem levar a problemas na plataforma, tá? Pessoal, tem uma história que eu acho muito bacana que fala muito sobre isso, tá? Se você colocar numa garrafa de forma sutil e cuidadosa duas espécies de formigas diferentes, dependendo da espécie, elas vão conviver bem, vão fazer a, a casa delas, o formigueiro, normal. Se você pega essa garrafa e sacode, pode acontecer uma guerra lá dentro. Né? Uma guerrinha vai acontecer lá dentro. O que eu quero dizer com isso? Houve uma tentativa para aparentemente, né? Alguns falam que é, outros falam que não é, outros falam que é fake. Na própria IA do Google fala que é fake, mas muitas pessoas estão querendo implementar isso, estão usando isso como como é que eu posso falar? Como tema, né, para tentar fazer isso virar uma realidade, que é cota para quem não é hétero. Galera, tem noção de como isso é conceituoso? Por quê? Vamos lá. A pessoa, por não ser hétero, tem menos capacidade de entrar na faculdade? Isso que eu esse ponto que eu chegar. Uma pessoa que é. Gente, eu conheci muitos homossexuais inteligentes pra caramba. Admiráveis. Você olha assim que você fala: caramba, mano, esse cara é um gênio, um craque. Eu conheci um que toda hora que eu trabalhava com ele, eu tentava pegar conhecimento das coisas com ele, né? Porque ninguém sabe 100%. E eu sou professor. E eu via que ele tinha um conhecimento muito maneiro de muitas coisas, né? Um grande amigo, não vou citar o nome dele porque, né, não sei se tô autorizado, né? Não sei se é legal, se é exposição, não acho legal. Mas, cara, eu admiro ele. Pelo menos naquela época, eu não sei como ele tá agora, né? E conheci muito hétero que também é assim, inteligente, esforçado. Conheci também hétero que não era nem um pouco esforçado. E conheci também homossexuais que também não eram esforçados. Você ser inteligente ou não, capaz ou não, não tem nada a ver com a sua orientação sexual. É tão óbvio falar isso que eu tenho vergonha de ter que falar, gente. Não tem nada a ver com orientação sexual. Não tem, tá? Isso daí é aquela famosa história da garrafa e das formigas. Estão tentando colocar um contra o outro, tá? Você não é que nem eu sou hétero, ou seja, eu gosto de mulher, eu sou casado com a minha esposa, a Iá, né? Que eu chamo carinhosamente de Iá. Eu sou casado com ela e eu olho para um homem, eu não tenho nenhuma atração física, nenhuma, não, nem uma fagulha. Mas não quer dizer que você contra uma pessoa que tem. Cada um segue a sua vida, entendeu? Teve um caso de um cara que deu em cima de mim, eu não o conheço, foi pela internet, e eu falei pra ele, olha,
Eu até agradeci, porque ele falou que eu era bonito. É gosto, que eu sei que eu sou feio, tá, gente? Não precisa comentar, não. Ou comenta. E ele falou que eu era bonito, que queria tomar uma cerveja comigo. Ali pra. Aí eu pensei, eu tinha aceitado ele, porque eu pensei que ele fosse um aluno meu. Mas pela conversa eu vi que não era. Aí eu falei assim, ah, cara, obrigado, mas não tem interesse não. Qualquer coisa a gente pode chamar a turma. Dessa indireta, né? Pra ver se era aluno. A gente pode chamar a turma, qualquer coisa pra tomar uma, né? Aí ele, não, eu quero algo mais íntimo com você. Aí eu falei, olha, se a sua intenção for, né, de algo fora de uma amizade, não adianta, eu não tenho atração por homens. Nada contra, mas eu não tenho. Ele começou a me, sabe, a alvejar com um monte de insultos, tá? Falou assim que eu só ia saber se eu experimentasse, falou que eu era setuoso, que eu era um homem das cavernas, que foi um monte de absurdos, um monte, sim, um monte, eu não acreditei nisso. E juro que eu fui educado com ele, eu até agradeci, falei, olha, obrigado por ter me elogiado, tal, mas não, não dá. Ou seja, eu sou obrigado agora a ser sexual ou bi para não ser preconceituoso? Então quer dizer que eu posso fazer o contrário? Falar que um homossexual tem que ser hétero para não ser preconceituoso contra héteros? Ah, mas não tem preconceito contra hétero. Opa, pera aí. Existe sim. Porque isso que eu falei agora foi um ato de preconceito contra hétero. E eu já trabalhei num local, que eu não vou dizer o nome, não é ético, e também não vem ao caso, aonde eu acho que, sei lá, 90%, 80% era homossexual. E tinha uma galera muito gente boa, que até hoje eu tenho contato, entendeu? Que até hoje eu tenho grande carinho, tá aqui, ó. Adoro, tá? Pessoas incríveis. Mas tinha, sempre tem uma maçã podre. E não tô falando de sexual, tô falando de ser humano. E quando eu falei que eu era hétero, começava a fazer um monte de piada horrível. Eu não tava mais aguentando trabalhar naquela empresa. Me chamando de hétero cloto. Eu tava conversando com um colega meu lá. E o cara. Eu tava comentando, conversando com esse colega meu. E eu comentei uma piada. Eu tava numa pausa. Chegou outro carinha. Ah, que piada é essa? Ah, não quero nem saber não. Piada de hétero cloto. Se fosse o contrário. Então, conceito existe, infelizmente, seria bom que não existisse, que todos respeitassem a, a, a forma de vida do próximo e que, né, realmente não existisse preconceito. Que fosse uma lenda, como eu falei no outro vídeo. Ai, há muitos anos atrás existiu, né? Hoje não tem, ia ser muito bom. Mas infelizmente existe. Só que conceito não existe exclusividade. É contra alguém, tudo bem? Não importa se esse alguém é hétero, é homo, ou é bi, ou o que seja, tá? Se você está agindo, tratando mal a pessoa por causa disso, é preconceito. Eu sou professor. Uma vez, numa aula, que foi uma aula barra palestra, eu fiz uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Eu peço que vocês pausem o vídeo, viu? Eu sou hétero. Se eu for visto agredindo ou um homossexual na rua, né? Eu fui lá e pá, 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 pá. Isso é preconceito? Pausa, comenta e aí aperta play, tá? Vou dar até um tempinho pra você pausar. Pausou? Alguns alunos falam assim: ah, professor, se o senhor que é hétero fizer isso contra um sexual, homossexual, é preconceito. Fala assim, mas pera aí, ninguém perguntou o motivo? Porque se eu
agredir alguém por ser homossexual, aí sim é preconceito. Se eu for agredido por ser hétero, também é preconceito, da mesma forma, do mesmo jeito. Agora, vamos supor na pergunta que eu fiz que essa pessoa me atacou e eu, para me defender, entrei em fúria e ataquei ele. Você acha que eu vou falar, peraí, você me agrediu? Não, peraí. Como você é homossexual, eu não vou me defender. Tem cabimento isso, gente? Me fala, você consegue ver lógica nisso? Bom, basicamente isso, tá, gente? Respeitem qualquer orientação sexual. Respeitem a vida do próximo, porém exijam ser respeitados também, tá? E é isso, gente. Aquele forte abraço. Fique com Deus. É... Nossa, eu tô ficando velho. Temos aqui outros dois vídeos e aqui tá o meu outro canal. Acompanha, gente. Dá uma olhadinha. Vê o que você acha. Comenta o que você achou. E inscreva-se, tá, meus amores e minhas amoras. Fique com Deus. Aquele forte abraço. Adoro vocês. Falou! Uhul!